Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo muito especial para vocês. Eu geralmente recebo bastante mensagens de vocês mesmo, né, de meninas que me mandam e-mail, mensagens no Face, conversam comigo, compartilham da vida delas, assim como eu compartilho aqui com vocês. Eu acho que vocês acabam se sentindo à vontade de me contar as histórias de vocês, já que eu conto tanto da minha vida pra vocês, eu acho que vocês gostam de compartilhar isso comigo também. E eu fico muito feliz, eu recebo mensagens que me inspiram também, porque eu também preciso de força, eu também preciso de inspiração. O nosso dia a dia é uma correria, independente do que a gente faça, e conseguir manter o equilíbrio, manter força, é difícil, gente. Então, toda vez que vocês me mandam mensagens, me contam as histórias de vocês, eu vejo quão guerreiras vocês são e isso me dá muita força pra continuar. Então, muito obrigada, tá? Eu recebi uma mensagem linda faz alguns dias no vídeo que eu postei pra vocês sobre ter ou não ter filhos. Eu recebi várias mensagens daquele vídeo, várias histórias. E uma delas é uma história que eu vou contar hoje pra vocês. E essa menina, no final da história dela, ela falou assim: Grace, sinta-se à vontade de compartilhar minha história com as outras meninas. E ela até me deu a ideia de criar uma tag, criar um vídeo, assim, né, pra compartilhar as histórias e compartilhar a história dela. Então eu fiquei super feliz, assim, aquilo me tocou muito. E eu realmente decidi seguir o conselho dela e compartilhar um pouco dessas histórias pra vocês, com vocês, né, pra que vocês possam ver que o que é a vida real, que todo mundo passa luta, dificuldade, se engana com pessoas, sofre, mas que são pessoas que seguem em frente, têm força, têm coragem, têm perseverança, não deixa a peteca cair, continua acreditando em Deus. Isso é muito legal e eu espero que essa história seja inspiradora para vocês. Muitas outras meninas me mandaram mensagens, mandaram histórias, eu não vou simplesmente pegar a história e começar a contar aqui pra vocês. Então, se você me mandou uma mensagem e você sente-se à vontade de eu contar a sua história aqui, nessa nova série no canal, me mande um recadinho, me mande um e-mail. Algumas histórias que eu recebi, eu até vou entrar em contato com a pessoa também pra perguntar se eu posso contar, tá? Eu vou trocar nome se a pessoa quiser, ou eu falo só o primeiro nome, eu não falo sobrenome, esse tipo de coisa assim, tá? Mas se você quiser contar a sua história e compartilhar um pouco do seu testemunho com outras pessoas, é só me mandar um recadinho, tá? Então, eu decidi colocar o nome dessa série como Diário da Vida. Eu não sei se esse nome ficou bom, então se você tem alguma ideia pra me dar, é só escrever aqui embaixo que depois eu vou ler, tá bom? E eu espero que vocês gostem, tá? A história de hoje eu quero contar da Juliana. Eu coloquei o título da história sem questionar, tá? Eu vou contar um pouquinho da história dela pra vocês. Ela escreveu assim pra mim: Grace, ano passado, por volta do final do mês de novembro, pro início de dezembro, descobri que estava grávida. Estava bem no comecinho e eu e meu marido ficamos radiantes com a notícia, até porque era um desejo enorme. Como você sabe, quando a gente casa, a primeira coisa que vem na cabeça são filhos. Ficamos guardando o segredo para a família e amigos até concluir alguns exames que eu estava fazendo. E foi exatamente no dia 19 de dezembro que acordei bem cedo sangrando. Nossa, era muito sangue, muito mesmo. Mas até então sem dor. Acordei, meu marido e fomos correndo pro hospital. Lá fiz um ultrassom e o saco gestacional ainda estava no útero. Mas pelo tempo de gestação que eu estava, era para ter aparecido o bebê, um embrião. Porque antes desse sangramento eu já havia feito 3 ultras e nada do bebê aparecer. Resumindo, tive uma gravidez anembrionária, ou seja, sem embrião. O saco gestacional se desenvolve, mas o embrião não, e no dia seguinte tive outro sangramento, mas não podia fazer outra ultra, só depois de uma semana, onde foi constatado o aborto espontâneo. E não teve jeito, tivemos que contar para os nossos amigos e pais, até porque eu não poderia voltar ao trabalho, e fiquei 10 dias de atestado na casa da minha mãe. Agora não estamos planejando em tentar novamente, vamos esperar em Deus.
Conclusão. Mesmo naquele vale escuro em que eu me encontrava, sentindo dor, sangrando, chorando e vendo a tristeza estampada no rosto do meu marido e dos meus pais, sogros, você acredita que por nenhum momento mesmo, eu deixei de acreditar que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E sei que o melhor de Deus ainda está por vir. Daí ela colocou, né? Observação. Sinta-se à vontade se quiser falar da minha história. Até porque muitas meninas passam por isso e questionam Deus. E não aceitam quando a vontade dele tem que prevalecer. Eu aceitei sem questionar. E fico feliz por ter passado por isso e ter superado. Gente, eu fiquei muito emocionada com a história da Ju, porque sempre foi um grande medo que eu tive, né? Quando eu falo para as pessoas que eu quero ser mãe, as pessoas perguntam, por que você não é? Por que você não tenta? Daí eu falo, não, eu tô esperando o momento certo, eu tô esperando ter uma vida financeira estável. Daí a pessoa acha assim, mas não precisa ser rico pra ter filho, filho não precisa disso, precisa de amor. Daí eu fico pensando assim, nossa, será que no momento que eu quiser, sabe, vai ser o momento que é pra mim ter? Será que eu vou conseguir engravidar, sabe? Às vezes eu penso muito nisso, eu chego muito a pensar nisso. Mas como a Ju falou, e a história dela tocou muito em mim por causa disso, a gente tem uma vontade, a gente tem um sonho, mas Deus tem algo muito melhor para nossa vida. Os planos de Deus são algo incrível. Muitas vezes a gente não consegue acreditar, a gente não consegue entender, principalmente quando a gente está no meio do vale, sabe, no meio do problema, assim. Ao nosso redor é só problema, ao nosso redor é só coisas que nos entristecem mesmo, que nos deixam chateados, que parece que tudo irrita a gente, assim, né? E principalmente quando a gente tem uma grande, assim, decepção, acontece algo muito triste na nossa vida, uma perda de alguém. Geralmente a gente acaba pensando assim, mas por quê? Mas sabe, eu sou uma pessoa que eu faço bem, que eu não machuco ninguém, eu não entristeço ninguém, eu sou assim. Principalmente tem algumas pessoas que falam, sempre fui fiel a Deus. Por que isso tem acontecido na minha vida? Porque são os planos de Deus. Deus está querendo que você cresça e aprenda com tudo que Ele tem feito. Existem muitas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, que falam, eu te avisei, que Deus tarda, mas não falha. Só que eu acredito que Deus não seja vingativo. Pelo contrário, sabe? Tudo que Deus faz com um grande propósito para nossa vida. Então, se Ele é o nosso Pai, Ele não vai querer deixar a gente triste, a gente desanimado, nem nada desse tipo. Não é assim que Ele quer que nós estejamos, né? O título da história da Ju eu coloquei sem questionar, porque foi algo que me tocou muito que ela falou, né? Que ela em nenhum momento questionou Deus. Eu acho que isso é o que a gente tem que tirar de mais de lição dessa história dela, que é não questionar. Você é conectado com Deus independente da religião que você tenha, então se você sente Deus na sua vida, você sabe quando Deus vai estar falando com você. Não é uma pessoa que vai vir, vai te falar, não é um profeta, não precisa nada disso. Muitas vezes Deus usa outras pessoas para falar com a gente, mas nem sempre é dessa maneira. Deus pode falar com a gente, sabe, só tocando no nosso coração. Eu sinto muito isso. Às vezes eu me sinto triste, eu me sinto desanimada, eu me sinto cansada. E parece que vem uma força da onde eu não sei, gente. E parece que eu sinto Deus falando comigo, essa é a parte do deserto. Mas depois do deserto vai vir uma grande bonança na sua vida. Então é isso, eu espero que a história da Ju também tenha tocado a vida de vocês. Se você tem uma história pra me contar e você quer compartilhar com as outras pessoas, não esquece de me responder, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. E não vamos questionar a vontade de Deus, porque Ele tem um grande ministério para nossa vida, independente da religião que a gente tenha. Quando você pensar no seu sonho, sempre pense assim, Deus, que isso possa ser conforme a Tua vontade. E se não for da Tua vontade, que você tenha algo muito melhor para mim. Eu creio, eu entrego nas Tuas mãos, que você pode ter certeza que o melhor Ele fará. Então, um grande beijo, que Deus te abençoe.